Amados, bom dia. Hoje é dia 12 de junho do ano da graça de 2026 e no meio de uma semana bem atribulada que nem sempre foi possível gravar aqui a nossa meditação aqui pela manhã, queremos voltar ao texto que o Senhor trouxe até nós no passado domingo através do pastor Edu, em Atos capítulo 20. E neste texto salientar mais um ou outro pormenor que eu creio que faz sentido e que pelo menos falou comigo e que eu creio que também terá alguma coisa a dizer a cada um de nós. É aquele encontro do apóstolo Paulo com a liderança da igreja de Éfeso. Este encontro acontece lá em Mileto, numa situação muito tensa, mas um encontro de facto muito intenso, muito particular, onde Paulo tem a oportunidade de partilhar algumas informações e algumas exortações também importantes com a liderança da igreja, mas também intenso do ponto de vista emocional. Eles estavam-se a despedir. Paulo tinha a convicção e a consciência que não se voltariam a encontrar, como de facto se veio a confirmar. Mas nesta conversa, de facto, Paulo é usado pelo Espírito do Senhor para fazer algumas exortações. Obviamente, e sempre lembramos que a partir da experiência dele, mas de facto, através da sua experiência, aspectos muito, muito importantes. O primeiro, nós já lembramos, que tem a ver com a intensidade com que ele viveu o ministério e vivia o ministério e o fê-lo no meio da igreja lá em Éfeso. Mas depois, ao explicar isso no versículo 20 e 21, quando ele diz que fez isso intensamente, absolutamente focado em partilhar o Evangelho de todas as formas, e o versículo 21 ele é muito focado, dizendo: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem absolutamente cristocêntrica, uma mensagem de arrependimento e fé, que de facto é aquilo que nós não podemos perder. E se calhar nos nossos dias falamos de tantas outras coisas de menor importância e escapa-nos falar deste, ou não somos tão focados a falar deste aspecto que o apóstolo Paulo aqui deixa muito evidente. Ele investia intensamente a sua vida no ministério, fê-lo no meio da igreja lá em Éfeso, e o que ele falou, aquilo que era o centro da sua comunicação, da sua mensagem, era uma mensagem de arrependimento e fé. Aliás, totalmente em linha com aquilo que o Senhor Jesus também fez no seu ministério e na sua mensagem. E isso chama-me a atenção para a centralidade da mensagem, a centralidade de Cristo na mensagem que nós proclamamos enquanto igreja, enquanto filhos amados de Deus, enquanto discípulos. Por outro lado, um outro aspecto com o qual queria terminar está no versículo 28. O apóstolo Paulo estava a fazer algumas exortações para os líderes da igreja. Ele, no versículo 28, chama a atenção que havia probabilidades de, com a sua ausência, haver falsos mestres, aquilo que ele vai identificar como lobos que vão tentar estar no meio da congregação para os desviar, mas ele, no meio dessa exortação, chama a atenção para um aspecto que também é absolutamente essencial. Ele diz no versículo 28: atentei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, e a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Não podemos perder de forma alguma na nossa mente, no nosso coração, esta verdade, esta realidade. Nós não somos uma organização instituída de acordo e por meio de uma qualquer ideia ou instituição humana. Nós somos igreja, e a igreja de facto é algo único na história da humanidade. Nestes últimos 2000 anos, a Igreja tem subsistido e vai continuar a subsistir contra tudo e contra todos. Por esta razão, porque nós somos Igreja, não por causa da nossa declaração de fé, não por causa dos nossos estatutos, não por causa da forma como nos organizamos. Nós somos Igreja porque
Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. E isto é tão sério, que precisamos de considerar seriamente no nosso coração. E quando também, tantas vezes, nos desviamos em assuntos e questões de menor importância, precisamos ter esta noção. Quando, por vezes, até desanimamos com a Igreja, sim, porque ela é constituída por humanos e nós erramos, precisamos não esquecer que esta Igreja, a Igreja de Cristo, foi comprada pelo seu próprio sangue, ele entregou-se por ela, foi ele que a constituiu e é ele que a vem resgatar, que a vem buscar. Isto é tão precioso que não podemos perder no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa vida, esta verdade. Nós somos Igreja porque Deus, através do seu Filho, em Cristo Jesus, nos comprou com o próprio sangue. Isto creio que precisa muito de ter impacto diário na nossa vida. Igreja não é uma agenda que nós incluímos para um ou outro evento. Não, Igreja de facto é o corpo de Cristo, é a expressão do reino que o Senhor decidiu deixar e instituir, a quem Deus deu a missão de continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo. A Igreja é aquela noiva, esta imagem que o Senhor nos deixa, a noiva que o próprio Senhor Jesus Cristo vem buscar. Eu creio que vale a pena mesmo muito pensar, meditar e orar e buscar o Senhor sobre tão importante assunto da nossa vida. E ele é importante não porque eu estou a dizer, não porque por qualquer outra razão, porque é Deus que o diz através da sua palavra, através do apóstolo Paulo. Um forte abraço para todos, amados. Na próxima semana não estarei presente, estaremos uns dias de férias e, portanto, não vamos estar aqui nestes nossos encontros matinais. Mas eu desejo a todos um tempo muito abençoado para todos. Continuamos a cuidar-nos uns aos outros em oração e seremos a Igreja mesmo, sem nos podermos ver ou encontrar de uma forma mais regular. A todos um forte abraço. Querendo o Senhor, nos encontramos por aí.